Beleza, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, todos vocês aqui a nosso início de aula. Eu sou o professor Rodrigo Fonseca, aqui o comandante do canal Professor Rodrigo 5W, e dentre várias coisas que a gente trabalha dentro desse nosso canal, uma delas é a gente trabalhar o processo de reabilitação de dentes destruídos de uma forma segura, de uma forma fácil, de uma forma que faça você realizar aquilo que você precisa no seu consultório sem os eventos de falha e em sessão única. A maioria das grandes restaurações, como a gente já está vendo essa daí na nossa tela, são restaurações que envolvem uma perda estrutural muito grande. E essa perda estrutural muito grande, obviamente, que deixa o remanescente fragilizado. A partir dessa fragilização, não importa o que você fizer de restauração, os eventos comuns de falha estão relacionados com a soltura da peça, estão relacionados com a fratura da peça. A gente pode pensar inicialmente que a soltura da peça tem a ver com não cimentei direito e a fratura tem a ver com alguma outra coisa de resistência do material, mas vem cá, eu quero te esclarecer que não é. Muitas vezes você tem a soltura da peça por um evento de resistência, muitas vezes você tem a fratura da peça por um evento de falha de adesão. Então é preciso que a gente entenda a completude dessa sistemática toda, para que você saiba como atuar em reabilitações de dentes mais destruídos, e que eu tenho certeza que se você domina isso, a facilidade de você dominar os mais simples passa a ser maior. Esse foi um caso que eu resolvi de forma bem recente e resolvi usando praticamente todos os conceitos que a gente ensina dentro do curso do método RDD. Inclusive, na próxima semana a gente tem a imersão RDD presencial aqui em Goiânia e restam 2 vagas. Se você tem interesse em uma dessas 2 vagas, é só você falar com a minha equipe. Vou digitar aqui o WhatsApp da equipe, 62991277891. Esse aqui. E para você que está aí no YouTube, deixa eu digitar aqui para você. 62991277891. Pronto. É isso aí, o WhatsApp da minha equipe para você poder reservar a sua vaga, etc. Conversar com o pessoal. Sem mais delongas, bora para nossa aula hoje. Por que é que cargas d'água eu trouxe essa imagem aqui, esse caso aqui para nós? Vamos lá, Então, eu quero que você faça uma análise comigo aqui do seguinte. Quando eu pego essa situação clínica aqui, e faço a remoção desse amálgama antigo, a primeira coisa que eu preciso fazer a análise é do que me resta sobre essa restauração de amálgama e não apenas partir para o processo restaurador. Normalmente, o dia a dia, o comum, então vamos escrever aqui o seguinte, o comum numa situação como essa é você direto partir para uma restauração adesiva, né? É que você parta para o seu processo restaurador de forma adesiva e beleza pura, né? Vai resolver essa questão aí bacana, do jeito que está. Ah, Rodrigo, mas eu tô vendo que isso aqui está sujo, então eu teria uma primeira ação com uma limpeza com pedra pómez, certo? Muita gente às vezes faria isso, né? Então você vai aplicar a sua pedra pómez aí, né, nessa cavidade, fazer a sua profilaxia e fazer a sua limpeza. Não estou dizendo que isso aqui está errado, mas a gente fez um estudo uma vez, vou botar um gráfico aqui, com 3 tipos de limpeza: manual, pedra pómez, vou aumentar o meu gráfico aqui, e
jato de óxido de alumínio, certo? Então fizemos isso e aqui a medição de resistência adesiva. O que a gente conseguiu perceber? Que é uma crescente, assim, ó. Não interessa o valor dos dados, tá? Só para que você entenda o que eu quero que você entenda a partir de agora. Então, o que acontece? A limpeza manual dessa cavidade é você passar o quê? É você passar uma broca, é você passar uma colher de dentina, certo? Que são as estratégias, digamos, mais simples, mais comuns da gente lidar. E isso aqui traz depois um nível de limpeza da superfície que não é o melhor nível, portanto, a gente acaba tendo então uma resistência adesiva que nos oferece um tamanho menor, um valor numérico menor e estatisticamente diferente um do outro aqui. Quando eu faço uma profilaxia com pedra pómez, então aqui seria... Opa, apertei o botão errado aqui. Putz, guia, será que perdeu tudo? Não. Que desgrama. Perdeu o meu gráfico todo. Amém. Ô, trem desgramado. Ó, resistência adesiva. Vou colocar aqui assim, ó, manual, pedra pómez e jato de óxido de alumínio. Ah, caramba, hein, sou? Então aí eu fiz um gráfico mostrando aqui, mostrando aqui, mostrando aqui. Esse foi um estudo que nós fizemos. Esse estudo está publicado na Operative Dentistry de 2008, se eu não me engano. Um estudo antigo já, mas que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, o manual, como eu falei para vocês, é uma colher de dentina, é uma broca, tá? Que você aplique aqui. Pedra pómez é a sua profilaxia, certo? Normal. E aqui o jato, né? O jato de óxido de alumínio. O que a gente percebe então? Que quando você faz uma limpeza nesse nível, o seu processo de resistência adesiva depois é inferior, ó, é diferente, estatisticamente diferente. Todos esses aí. Se eles são diferentes, eu tenho que prestar muita atenção nesse fator aí de importância das diferenças, porque ele vai trazer para você um resultado muito importante na hora de você conseguir oh, meu Deus do céu, toda hora eu aperto aqui, o trem vai para o lado errado. Na hora de você conseguir fazer a sua restauração de forma que fique melhor, mais bem feita. Então, o que eu quero que você perceba aqui? Que a gente não deveria ou não quero que a gente fique limitado a um processo de resistência adesiva mais simples. Então eu quero que você faça algo que te dê um resultado melhor, que te dê um resultado de maior resistência de união. Portanto, a gente vai sair da pedra pómez, a gente vai... Não é que você não precisa fazer ela, mas a gente tem a tendência de sair dela. Não vou nem falar do manual, né? Manual, tira, e vamos partir para o jato do óxido de alumínio. Rodrigo, mas eu não tenho jato de óxido de alumínio. Então o que você vai fazer? Você vai se planejar. Planeje-se para você poder adquirir o seu. Por quê? Porque não é apenas uma questão de limpeza da superfície. Olha essa próxima imagem aqui. Deixa eu voltar e tirar todo esse escrito aqui pra gente, ó, para não atrapalhar a sua visualização. Que eu preciso que você compare essa imagem com essa imagem aqui. Ainda resta, ó, tem um restinho de amálgama aqui, tem um restinho de amálgama aqui, ainda resta, tá?
que eu ainda vou remover. Mas o que tem de diferente desta imagem aqui para esta imagem aqui? Ah, Rodrigo, eu estou percebendo que a limpeza da cavidade está muito melhor. Sim. Mas não é só isso. Se você olhar aqui nessa imagem, a gente força o nosso olhar na intenção de ver, e muitos de vocês acredito que agora já perceberam que existe uma trinca na base desta porção remanescente. Não é nenhuma cúspide, né? Porque nós temos uma cúspide aqui e uma crista, um restinho de crista marginal aqui, ó. Então nós estamos percebendo que existe uma trinca ali e que nós conseguimos enxergar aqui, mas eu tenho certeza absoluta que numa vista dentro da boca você não viria isso. Talvez você visse aqui, ó, porque fica mais fácil de ver no esmalte, mas nesta porção aqui, ó, não dava para ver. Por que eu digo isso para vocês? Porque eu trabalho com uma lupa de aumento de 5. E numa lupa de aumento de 5 não chega a ser exatamente essa visão que nós temos aqui nessa imagem. Não é exatamente essa visão. Mas eu não consegui perceber nada disso aqui, ó, mesmo usando a lupa. E foi tão interessante que quando você está fazendo o jato, você não enxerga o que está acontecendo, porque o jato sai aquele monte de pó ali batendo no dente, né? Então você não está enxergando, mas na hora que eu terminei o jato, que eu fiz essa visualização aqui, eu falei, putz grila, olha o tamanho da trinca que existe ali. E ainda existe uma subtrinca, ó, se você observar comigo aqui, deixa eu ver se eu consigo, eu acho que para eu tirar eu vou ter que fazer assim e depois assim. Não, eu vou ter que sair da apresentação e voltar ela de novo. Isso. Aqui. Ó, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu acho que vão perceber agora que eu desenhar. A gente tem uma primeira trinca aqui. A gente tem uma outra mini trincazinha aqui, outra aqui e outra aqui, ó. Ó, não é o sulco, é uma trinca. Agora, olha que interessante essas 3 trincas que nós estamos vendo aqui, ó. Eu vou até voltar aqui e desenhar elas de cor diferente para eu poder explicar isso aqui para você, ó. Tem uma aqui assim. Quais são as diferenças entre essas trincas e o que isso impacta aí no seu dia a dia clínico? Essa daqui é uma trinca que está em esmalte. E essa outra aqui é uma trinca que está em esmalte mais dentina. Só que tem um problema. Ela está numa dentina profunda. Por que, Rodrigo, que isso tem um problema? Porque existe uma propriedade chamada de tenacidade à fratura. E a tenacidade à fratura com relação às trincas, ó, quando eu relaciono esse conceito, quando eu tenho uma interface entre o conceito de tenacidade e as trincas, o que basicamente ela significa? O quanto uma trinca não evolui, o quanto aquele dente consegue resistir à propagação da trinca. Isso é esta propriedade aqui, ó. E sabe o que acontece? Eu tenho dentina, ó, eu tenho dentina rasa, aonde esta propriedade ali, ela é maior do que na média,
média, que é maior do que na profunda. Então, o que os estudos trazem de informação que é importante para você saber aí no seu dia a dia clínico? Quando você encontrar uma trinca numa dentina que está mais rasa, é menos problema do que numa média, do que numa profunda. Só que aqui nós estamos numa profunda. Por que eu sei que é profunda? Por conta do tamanhão dessa cavidade aqui. Essa cavidade já é uma cavidade bem grande. Eu tenho uma distância da ponta aqui, ó, do que me resta até lá embaixo, seguramente de mais de 4 milímetros. Quando essa distância é mais do que 5, 6, é onde a gente tem uma deterioração da resistência do material, né, do conjunto restaurado, do elemento dental muito grande. Então aqui eu tenho uma trinca que está bem profunda, que foi importantíssimo de ser detectada, porque depois que eu consigo detectar, eu consigo trabalhar muito melhor do que nesta situação onde ela estava, digamos, indetectável. Indetectável a olho nu. Certo? A olho nu, muito difícil de eu ver. Com a fotografia que vocês estão vendo aí, numa super ampliação, aí fica fácil a gente falar, ah, mas eu estou vendo. Mas eu quero ver a gente observar isso nessa situação de um segundo molar inferior, lá no fundão da boca. Se for superior, é pior ainda, né? Então, qual é a preocupação minha aqui? Você precisa entender sobre isso. Por quê? Rodrigo, mas essa diferença que você colocou aí, então, entre o esmalte e as trincas que envolve esmalte e dentina, por que você está querendo fazer eu entender isso? Porque na hora que você chega na dentina, a trinca caminha muito mais fácil à medida que ela vai se aprofundando. E aqui nesta regiãozinha aqui, ó, existe um cidadão, existe um guarda, certo? Existe uma barreira policial aqui. Essa barreira policial se chama junção amelodentinária. A junção amelodentinária é um bloqueio à progressão de trinca. Então, todo mundo que está vendo aí a aula agora, se você for lá no espelho com o seu celular e faz uma iluminação com a luz, a lanterna do seu celular, você vai enxergar uma trinca no seu esmalte. Mas necessariamente essa trinca não invadiu a dentina. Por quê? Porque você tem esse indivíduo aqui, junção amelodentinária, colaborando para impedir a progressão dessa trinca. Mas quando ela já progrediu e já chegou nesses estágios mais inferiores aqui, ó, aí o problema passa a ser maior. Porque daqui para ela evoluir para uma fratura do elemento dental é um piscar de olhos. Então a gente precisa fazer essa detecção e traçar alguns planos para o nosso paciente. Quais planos, Rodrigo? Um plano importantíssimo. Vou ter que sair aqui de novo, voltar de novo, apertar aqui, beleza. Qual é um plano importantíssimo? Vamos anotar aqui, ó, plano. Ou seu planejamento. A primeira coisa, avalie sensibilidade mais dor do seu paciente. Quando eu estou falando sensibilidade, eu quero dizer o teste endodôntico, né? Com gelo. Vou colocar aqui, ó, gelo. E quando eu estou dizendo sobre dor, aí eu quero dizer um teste mecânico. Tá? O que isso aqui traz de informação importante para nós? Se o seu paciente, num evento como esse, apresenta qualquer um desses dois aqui, preocupe-se
ou não apresenta, preocupe-se com a situação endodôntica daquele elemento. Mas se o seu paciente tem uma resposta, vamos pensar que ele tem uma resposta positiva, né? Positiva não no sentido, doeu, mas resposta de, teve sensibilidade, mas parou a dor. Quando eu faço um teste mecânico, eu empurro isso aqui, ó. Eu empurro, isso aqui eu não estou mostrando, né? Eu empurro essa cúspide como se eu tentasse abrir isso aqui e o paciente sente um pouquinho de dor, mas parou, não sente mais. Significa que existe um problema, mas que esse problema não está numa progressão grande a ponto de gerar um desconforto imenso ao seu paciente. Ou um desconforto imenso, traduzindo, uma pulpite irreversível. Então, quando você tem resultados positivos desses dois aqui e faz outra coisa, número 2, você faz um raio-x ou uma tomo e não observa nenhum problema interno, nenhum problema periapical ou endodôntico, aí você está mais tranquilo para partir para a terceira opção de trabalho, ou a terceira sequência aí do seu trabalho. Essa terceira sequência é que você restaure de forma adesiva. Agora, uma restauração adesiva tradicional, ela usa o quê? Então vamos botar aqui, ó, tradicional, ó. Deixa eu tirar aquela setinha para eu fazer assim, ó. Assim. Então, se for algo tradicional, você vai utilizar resina. Lógico, você vai utilizar adesivo. Vou colocar aqui, ó, cerâmica. São as opções, né? Tradicionais. Você vai poder trabalhar, então, de forma direta ou indireta. Só que qual que é o grande problema de você utilizar esses materiais aqui, ó? Lembra que eu falei para você de tenacidade à fratura? Esses dois materiais, qualquer que seja a cerâmica ou a resina, são materiais de menor tenacidade. Então, o que acontece com isso? São materiais que têm dificuldade numa progressão de uma trinca, em barrar a progressão de uma trinca. E a gente tem que se lembrar que ali embaixo existia uma trinca. Só que eu estou fazendo uma análise agora só do material, né? Estou analisando só o material, não tem uma relação direta. O meu material tem baixa tenacidade, então quando tem uma trinca eu não posso usá-lo. Você pode usá-lo, mas você tem que pensar qual que é o seu interesse inicial aqui. Impedir que essa trinca se progrida. Então eu preciso pensar numa estratégia. Eu preciso pensar numa estratégia que a gente trabalha dentro do RDD para associação de fibras mais aquilo que você pensa como o tradicional. Então, esta associação aqui, ela tem qual objetivo? Impedir que a trinca que existe aqui progrida, que ela abra esse dente aqui, ó. Então, se eu entendo esse raciocínio, beleza, eu vou fazer esta associação. Agora, quando eu faço essa associação aqui, gente, pensa aqui comigo, ó. O meu tradicional, que envolveu eu utilizar um adesivo, envolveu eu utilizar uma cerâmica, não pode ser utilizado da maneira tradicional. Uai, Rodrigo, como assim? Por que não pode? Porque na hora que você
Nossa, gente, ó, e eu tô falando isso tudo aqui e esqueci de ativar a aula lá no YouTube. Olha que louco. Oh, meu Deus do céu, é um animal, hein? Ave Maria. Tô fazendo a aula pelo Insta agora e esqueci. Bom dia, boa tarde, ó. Esqueci de ativar a aula lá, ó. Então, vamos continuar. Agora vai ser tudo por aqui, pelo Insta. Depois eu vou ver se eu baixo ela do Insta aqui e subo ela lá no YouTube. Vai ser o jeito agora. Então, olha, o que eu quero que você perceba. Fazer o processo adesivo de forma tradicional, quando você tem esta situação de dente destruído, não vai dar certo. Não vai funcionar do jeito que você queria funcionar. Agora abriu, ô Itamar, agora que eu apertei para abrir a live lá, mas vou te falar, viu, o tal do bobo não é fácil não. E eu mandando todo mundo ir pro YouTube. Ah, credo. Por que não vai funcionar? Porque, gente, essa dentina que tá aqui, ó, olha só, é uma dentina terciária. O que a dentina terciária tem? Ela tem túbulos fechados, ela tem bactéria, ela tem alta mineralização. Então, tudo isso são problemas, são problemas para o quê? Para a adesão. Se eu sei que isso tudo aqui são problemas para o processo adesivo, eu tenho que ter recurso para eu resolver esses problemas. Então, um primeiro recurso importantíssimo é aquele que eu mostrei para você aqui, ó. Vou tirar isso aqui de novo para a gente voltar àquela imagem nossa do início, ó. Peraí, tem que dar um ESC aqui. Opa, não, tem que vir aqui. Pronto, aperta aqui, dá um ESC e põe para reproduzir de novo. E aperta aqui de novo e aperta aqui, beleza. Qual que é a primeira saída, então, para esse entrave? Haja visto que nós vamos fazer associações de materiais aqui. A primeira coisa fundamental é você limpar bem a superfície. Limpar bem. Esse limpar bem envolve quem? Lembra do início da nossa aula? Você tinha uma limpeza manual, você tinha uma limpeza com pedra pómez e você tinha uma limpeza com jato de óxido de alumínio. Lembra do gráfico que a gente fez? Fiz lá um gráfico para você, ó, o manual, pedra pómez, o jato de óxido de alumínio, aqui é a adesão. Então a gente tinha um gráfico assim, assim e assim. Quando eu faço jato de óxido de alumínio, a minha resistência adesiva aumenta muito. Por quê? Porque eu limpo muito. Mas aqui nesse dente foi muito interessante eu ter feito tudo isso, não só pelo fator limpar bem, pelo fator adesão, que eu vou ganhar, sim, limpando bem, mas me possibilitou visualizar isso aqui que eu não tinha visto antes. E quando eu vi isso aqui, que nesta imagem aqui era impossível de conseguir ver, aqui a gente está vendo porque é totalmente diferente, né? Eu ter essa percepção aqui numa imagem gigante, mas aqui eu consigo perceber bem. Quando eu tenho a visualização deste problema, aí eu consigo ter uma estratégia melhor. Que vai começar os passos, como eu estava falando para vocês. Primeiro passo da nossa estratégia. Então, passo 1, uma adesão ótima, que vai se iniciar pelo jateamento. Então, a gente vai eliminar isso, vamos eliminar isso.
do nosso protocolo e vamos lidar com o jateamento. Fiz um bom jateamento, aí beleza. Aí eu vou para o próximo passo, ó, que é fazer o meu ganho de resistência de união adesiva da forma correta. O que eu estou fazendo aqui? O condicionamento seletivo no esmalte. É lógico que você não consegue fazer isso com a perfeição que todo mundo acha que consegue, né? Eu vou aplicar e vai ficar exatamente só sobre o... Como fala? Vai ficar exatamente só sobre o esmalte, bonitinho, tal. Isso não existe, né, gente? Por melhor que seja o seu ácido. Aqui eu estou usando o ácido da Ultradent, que é um dos melhores que existem. Mas você tenta limitar ele dentro da região de esmalte. Beleza, fiz isso. Condicionei, beleza. Apliquei o sistema adesivo. Neste caso aqui, qual o sistema adesivo que eu apliquei? Foi o Scott Bond. Não, nesse caso foi o Scott Bond. Foi o Scott Bond Universal. Por que eu estou usando esse danadinho aqui? Por um simples componente que ele tem aqui dentro, chamado MDP. Uma molécula que consegue se unir a um substrato difícil, a um substrato altamente mineralizado, ao dente, quimicamente falando. Então fiz essa primeira etapa. Depois dessa primeira etapa aqui, qual é a próxima etapa? É que a gente faça um forramento. Então, vou colocar aqui, ó, forramento. Então, nós já estamos no passo 3, hein? Lembra que o passo 1 foi a limpeza, o passo 2 foi a adesão, e agora nós estamos fazendo um forramento com uma resina Flow. Gente, observa o relevo dessa cavidade. É um relevo terrível. É um buraco imenso. Então, na hora que você vai aplicar uma resina composta aqui, a sua dificuldade em adaptá-la, em ficar certinho, é muito grande. Portanto, você vai trazer agora uma oportunidade de uma resina Flow escoar bem e vedar bem. Você não precisa aplicar numa superfície grande. Como aqui a gente tinha, gente, uma superfície muito escura, né? Olha só esse nível de escurecimento que a gente tem aqui, ó. Isso aqui pode me atrapalhar o meu processo restaurador. Então, o que eu fiz? Eu vou unir o útil ao agradável. Eu vou pegar uma resina Flow que seja um opacificador. Certo? Então, quem é que eu apliquei aqui, ó? É o Beautifil Opaquer UO, Universal. Certo? Apliquei ele ali só para tampar aquele escurecidão que a gente viu aqui antes, ó. Depois disso, eu entendo que eu ainda tenho uma trinca e que essa trinca pode abrir esse dente ao meio. Rodrigo, por que você não passou a broca descontinuando a trinca? Porque existe uma relação, gente, que pouca gente tem falado para você. Então, quero que você preste atenção nisso aqui agora. Ó. Se eu tenho uma cavidade assim e se eu tenho uma cavidade assim, o que eu tenho de diferença entre essas duas cavidades aqui? Ó? As duas têm aberturas, ó, têm aberturas similares, certo? Só que eu tenho profundidades diferentes. A profundidade, a profundidade, ela é 2 a 3 vezes mais danosa para fragilização estrutural.
e eu já tenho um dente que tem uma fragilização muito grande. Então, o meu receio aqui é entrar com broca nessa situação toda para tentar descontinuar essa trinca e isso gerar uma cavidade muito mais profunda, portanto, com um potencial maior de fragilização. Eu tenho um resultado inverso daquele que eu queria ter. Portanto, o que eu prefiro nessas situações? Fazer um bom processo adesivo e partir para a inteligência do material restaurador, que é fazer a aplicação de materiais que têm fibra. Li mais um estudo hoje de manhã, que acabou de sair, Garoschi 2024, fazendo uma avaliação dos materiais que têm fibras curtas disponíveis no mercado. Eles avaliaram um material chamado Alert. É uma resina com fibra que não tem no Brasil, tá? Um outro que saiu agora não, 2022. Fibra Fio, não tem no Brasil também. E EverX. Quem ganha de todo mundo? Então, EverX arrebenta com todos esses outros aqui. Portanto, é um material de escolha. Tem alguém perguntando, poderia usar uma Flowbook para não tensionar as trincas para o forramento? Você pode usar. Só que qual que é aqui a questão de usar o EverX? O EverX é book. E além dele ser book, ele tem fibra. O que eu quero aqui? Impedir, vamos voltar lá naquele outro slide, lá no comecinho, O que eu quero impedir aqui? Que essa trinca abra neste sentido. Se eu estou utilizando o adesão, a adesão está fazendo segurar aqui e está fazendo segurar aqui. Mas quem é que trava esse lado de cá com o de lá? Fibra. Certo? Então, quem é que está sendo colocado aqui, Aqui eu não sei se vocês conseguem perceber ela, né? Talvez quem tiver lá no YouTube, mas eu acho que aqui até no Insta dá para ver também. Pela imagem tá boa aqui para ver, Ela está aqui assim, É porque ela fica quase que praticamente transparente, Ela fica praticamente transparente aqui, Então essa foi a primeira que eu apliquei. Depois desta aplicação aqui, quem é que vem, Agora vocês estão percebendo outra fibra aí, Olha essa outra fibrinha que está aí. Agora eu vejo aqui, eu vejo um feixe aqui, eu vejo um outro aqui, eu vejo aqui, eu vejo aqui, eu vejo aqui, eu vejo aqui. Aqui eu tenho mais uma camada de fibra para me ajudar no bloqueio dessa progressão de trinca. E aí depois eu fiz o preenchimento, aí coloquei matriz, né, para elevação de imagem, aí fiz o preenchimento daquela região ali com a resina Flow, Fiz a elevação, aí preenchi o restante, beleza. Aí executei o meu preparo e depois fui para a execução da peça, até a finalização do caso. Eu não tirei a foto dessa peça, né, mas qual que foi o objetivo aqui no final desse caso, nesse mesmo dia? Que a paciente saiu já com a peça já instalada, prontinha aqui, com a fibra no seu interior, com adesão no seu interior, com tudo prontinho para que esse dente ganhe em resistência. Essa é a análise que eu queria trazer hoje para você com esse caso, porque eu achei esse caso aqui mega instrutivo dentro de todo o raciocínio que a gente tem criado para que você possa usar melhor
todo o aparato da reabilitação de dentes destruídos. Conseguiram compreender? Então, resumindo a nossa conversa aqui hoje, a primeira coisa, jato de óxido de alumínio não vai te servir apenas para limpeza, ele vai te servir para limpeza, ele vai fazer você ganhar adesão, sim, bacana, mas ele vai fazer você também oportunizar uma melhor qualidade visual, detecção de coisas que você não viria antes. Essa é uma coisa importante. Segundo, usar adesivos que tenham capacidade de ligação química, como a gente viu aqui. Terceiro ponto, usar as fibras no lugar que você precisa. Aqui a gente tinha uma trinca, então estou utilizando ela para impedir a progressão da trinca. Tem situações de fragilização estrutural que nós vamos usar fibras com outras intenções. Então tem vários tipos de fibra, cada um com a intenção diferente. Por isso é importante que vocês tenham esse conhecimento. Na hora que eu tenho o conhecimento do recurso que a fibra me dá e a possibilidade que eu tenho de usar, a sua odontologia muda. Ela muda. Você vai salvar muito mais dente do que o normal. Então, espero que vocês tenham conseguido compreender os porquês, porque isso é a parte mais importante até do que a parte técnica em si, mas é você entender por que usar cada coisa em cada lugar. Isso é o que traz a diferença para o nosso dia a dia. Tá ok? Gente, desculpa a bagunça aí, eu não sei, eu acho que ninguém foi lá no YouTube depois dessa zona lá, né? Que o negócio começou, mas não começou. Mas eu vou pegar a aula que está aqui no Instagram e jogar ela lá para o YouTube depois, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus, a gente se vê segunda-feira que vem num novo conteúdo que vai fazer diferença para você. Valeu, tchau, tchau.